Estamos começando mais um episódio do podcast Bora Rampar, o seu podcast de tecnologia, gestão e inovação. Junto com essa collab incrível, Como Elas Contam, que é um podcast consolidado sobre contabilidade com mulheres incríveis dessa área. E hoje a gente trouxe um tema e um convidado muito especial. Ouve-se falar muito sobre inteligência artificial, mas como a gente pode aplicar isso nos negócios, na nossa vida, no dia a dia? Que movimento é esse? Veio para ficar, é para sempre, não é? A gente vai contar tudo isso nesse episódio de forma direta para você que está aí nos ouvindo. Então começa aí a compartilhar, a dividir esse episódio também com outras pessoas que querem entender ainda mais sobre inteligência artificial. E o meu convidado, antes de Terezinha já está bem apresentada, mas eu vou começar a falar do meu convidado. Fica à vontade. O meu convidado é uma pessoa que é especialista em algumas áreas, né? Então, vou falar aqui um pouquinho sobre ele e aí ele vai se apresentar para vocês, já aparece na câmera. Ele possui MBA em Tecnologia de Informação, MBA em Gestão Estratégica e Inovação, MBA em Cidades Inteligentes e também é estudante de Educação Física. Não entendi nada, mas ele vai ter que se explicar. O que é que tem a ver, né? Atua como coordenador de empreendedorismo da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa, é CEO da Station de 83 e tem uma vasta experiência no mundo de startup, tecnologia e inovação. Eu tô aqui com Marcelo Jardim. E aí, ele vai dar um oi e em seguida a Terezinha também vai dar o oi aqui e falou que danado vai rolar hoje aqui sobre inteligência artificial. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu queria só me acostumar com essa formalidade vindo dessa pessoa, né, Terezinha? E eu queria dizer que é um privilégio para mim estar com vocês, duas pessoas que eu admiro bastante. Terezinha, a gente já fez um trabalho junto, né, Terezinha? Lá junto com o Sebrae, na parte de contabilidade, inovação para contadores. Isso. E eu sempre admirei ela, amigo de Bruno Citoni, um grande amigo em comum. Isso. E ela não preciso nem falar, né? Que precisa, né? Não precisa, não. É uma referência para mim em gestão, cultura, inovação e relacionamento vida, né? também. Gente, minha idade, estão se entregando. Depois eu explico a questão da educação física, tá? É importante. Que faz todo sentido. É importante. Bom, sou Terezinha Carvalho, né? Estou hoje com esse projeto, que eu acho que é um projeto muito importante, a gente trazer a importância do empreendedorismo, os desafios, não é, Marcela? E eu fico muito feliz em você ter aceito o convite. Mas também fiquei um pouco preocupada quando você iniciou dizendo, Dani, que nós vamos falar tudo sobre IA. Meu amigo, tudo, acho que não, né, Marcela? Tudo A gente preocupante, né? Ela começou muito ousada. Pode gravar aí uns 10 dias que a gente não consegue falar sobre isso. Mas eu queria devolver para você. Me fala aí sobre essa história da educação física no meio desse projeto tão tecnológico. Então, por incrível que pareça, toda a minha família é de educadores físicos, né? Meus pais são educadores físicos, meu irmão meus tios são. Então, a educação física sempre fez parte da minha vida. Eu sempre fui atleta, eu passei um tempo sendo atleta, sempre profissional de ciclismo, passei um tempo no Chile, um tempo na Califórnia. Sou faixa preta de jiu-jitsu, sempre lutei desde criança, fiz alguns anos de capoeira. Mas não aguenta um tapa, assim. Não aguento, lógico que não. Tu acha que eu quero dormir no sofá, Terezinha? Pelo amor de Deus. Aí, por que eu comecei a fazer educação física? Como eu tenho um relacionamento muito próximo de startups e inovação, eu passei um tempo no Chile sendo acelerado por um projeto de biotecnologia. A gente acaba se familiarizando com esse ambiente de startup e eu sempre quis atuar na parte de biofeedback, que a gente já começa falando um pouco de inteligência artificial. Isso. O que é biofeedback? Quando você usa dados humanos para propor algumas mudanças no seu corpo. Por exemplo, eu como atleta de ciclismo, eu preciso saber se eu dormi bem, se fisiologicamente eu estou bem, se eu estou recuperado. E com o smartwatch que hoje em dia todo mundo possui, você consegue ter uma predição se você vai ter um bom rendimento no treino, se não vai, etc. Aí eu estou numa fase embrionária de montar um dispositivo de biofeedback para executivos. Por quê? Os executivos passam muito tempo sentados. Hoje em dia, se você sai um pouco da parte de IA e se você passa muito tempo sentado, é a mesma coisa que se você passa 6 horas sentado, vou dar um número fictício, é tão nocivo para a saúde como fumar, como não fazer atividade física, etc. E os executivos hoje estão tão preocupados em trabalhar que esquecem um pouco da saúde. Então, se você tem um dispositivo que te lembre de se levantar, ficar menos tempo no celular e entre outros padrões de comportamento que você pode alterar, você dá mais qualidade de vida para a pessoa, mais ânimo, etc. Por isso que eu estou na área de educação física. Agora você entendeu, né? Tecnologia, educação física, tudo a ver, né? Tudo a ver, entendeu? E
Puxando aí para o assunto que a gente vai falar hoje, né? Inteligência artificial, muito tem se falado, mas não é algo novo, né? Já de antemão a gente já começa a desmistificar algumas situações. É algo que já se utiliza há muitos anos. Só que agora o ChatGPT meio que popularizou a inteligência artificial. Então, eu queria que você falasse sobre esse movimento, o que você entende como inteligência artificial para que as pessoas possam começar a compreender essa nova era. Acho que eu vou ser um pouco mais incisivo. Eu tenho certeza que a inteligência artificial veio para ficar. As pessoas estão um pouco desacostumadas porque a gente veio de uma geração do metaverso. O metaverso, acho que 5 anos atrás, foi uma tecnologia que prometeu ficar, mas que não ficou. Seja por aspectos físicos, né? O óculos para entrar no metaverso é um dispositivo muito caro. O Apple Vision, do dispositivo da Apple, é algo que ficou inacessível financeiramente. E falando sobre inteligência artificial, faz tempo que a gente utiliza inteligência artificial. Quem aqui não usa o Spotify? Aquela recomendação da música é uma inteligência artificial. Quem não usa um chatbot? Em alguns casos de chatbot são inteligência artificial. Então, mas nesse caso, o ChatGPT ficou tão comum, tão popular, tão fácil de utilizar, você só precisa saber dialogar, conversar. Então ele veio realmente para ficar. Uhum. No começo era algo um pouco mais difícil, porque como é que funciona a inteligência artificial? Ela precisa de uma base de dados para saber o que é que ela vai falar, o que é que ela vai completar na frase, o que é que ela vai sugerir. Antigamente vinha muito dado sujo, vinha informação errada. A internet era uma terra sem lei. Uhum. Então, a inteligência artificial teve que aprender, se corrigir para atualizar a própria base, para saber o que é que ela vai fazer. Hoje, a inteligência artificial está num nível absurdo e é apenas o começo. Apenas o começo mesmo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, antigamente você pedia para o ChatGPT, ele dava apenas uma informação. Eu vi recentemente agora que se você pesquisar por um produto no ChatGPT, pedir informações sobre um produto, ele já recomenda qual hora você pode comprar, como você pode pagar, como é que vai funcionar. Futuramente, como é que vai funcionar? ChatGPT, compra esse produto para mim. Uhum. Ele automaticamente vai lá, ele já tem acesso ao seu dado do cartão de crédito, vai fazer essa compra para você, já vai entregar para você. É muito assustador, né? É muito revolucionário e muito certeza. Real, né? Ô, Marcelo, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Quando você fala no que veio para ficar, né? E eu gosto muito de dados, de percentuais, acho que tem muito a ver com o meu trabalho. Mas eu estava vendo uma pesquisa sobre essa coisa da inteligência artificial e me chamou muita atenção 3 dados. Primeiro que 54% hoje dos brasileiros usam a IA. Principalmente o ChatGPT, que está muito associado como Bombril e palha de aço, né? Porque antigamente a Bombril ela teve uma atuação tão grande que ninguém fala em palha de aço, né? Você fala, não é de casa, mas acho que vocês no futuro sabem o que é Bombril. Então, a IA, né? Pronto, a IA está muito a ver com o ChatGPT, né? Correto. Essa confusão. Então, eu estava vendo uma pesquisa assim, que 54% dos brasileiros usam a IA já. Enquanto que 42% no mundo estão usando. Então, o Brasil está muito maior, né? E tem uma contradição nisso, que eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso. Que só 22% da população tem acesso a uma internet de qualidade. Olha que coisa, né? Então, acho que quando você fala que veio para ficar, a gente tem a prova. Quando mais de 50% dos brasileiros já usaram ou usam, principalmente o ChatGPT, que eu acho que é algo que realmente eu ratifico muito o que você está falando. Veio para ficar. Veio para ficar. Não tem como ser diferente, porque hoje a gente já tem a validação dos próprios brasileiros que estão aí, né? Eu estava lendo a respeito, aí ficou algo muito sombrio, sabe? A IA veio para ficar ou veio para substituir? Eu estava viajando com o Dani em casa, você tem noção que daqui a pouco pode existir a possibilidade de que eu não preciso ir mais para o meu trabalho, que a IA pode ir por mim? Isso é assustador. Porque enviar um e-mail para o chefe, emitir um relatório, pegar dados. Porque hoje, quando eu pego, por exemplo, um modelo de inteligência artificial, ele é algo que vem limpo para mim. Eu posso capacitar ele, treinar ele do jeito que eu quiser. Fiz um comparativo até... Eu comparo a inteligência artificial com um cachorro. Você pode ter um vira-lata, como pode ter um cachorro treinado para pegar droga. Depende de como você vai treinar o seu cachorro. Uhum. E... desse jeito, a IA tá vindo de uma maneira que, por exemplo, eu vou dar meu caso. Eu sempre tive um mentor na minha vida. Quando eu saí do Chile, eu precisava de alguém para me posicionar no mercado brasileiro, queria entender como é que funcionava. Aí eu procurei um professor
muito importante na minha carreira, o professor Luiz Maurício, ele foi meu mentor durante muito tempo. Sendo que o mentor é uma babá, né? Ele não tem tempo, ele tem que ter a dedicação do trabalho dele, etc. Quem é meu mentor hoje em dia? Uma inteligência artificial que eu mesmo capacito. Isso é massa, viu? Isso é muito, muito interessante. Eu tenho um cliente que ele tem uma incorporadora imobiliária e ele tem uns filhos em outras atividades e ele queria ver essa sucessão, como ficaria, né? Então, ele criou uma IA, ele desenvolveu uma IA para ele, onde ele ia colocando lá as informações sobre essa parte da sucessão e, surpreendentemente, um dia ele chegou e aí ligou o computador e começou a dialogar com ela e ela fez a seguinte pergunta a ele. O senhor já decidiu qual dos seus filhos o senhor vai passar maior percentual? Ele ficou, o que é isso, né? Então, assim, ela vai num desenvolvimento tão gigante que, ao mesmo tempo que é fantástico, ele é assustador, né, Marcelo? Sim, e, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar muito também com isso, né? Eu sei que você é o entrevistado, mas eu quero fazer uma pergunta aqui para nossa colega, né? Você acha que eu sou doido para dizer não? Eu fico pensando com relação aos sistemas, né? Hoje a IA ele tem uma evolução gigante e aí como é que lá na sua empresa, né, você vê isso, né? Qual a preocupação também com relação a tudo isso, a segurança de dados, né? Com essa possibilidade que o IA ele pode ser transformador também para o mal, né? Não só para o bem. Sim. Na Chianca Software, né, a empresa que eu sou diretora de operações e sócia, a gente se preocupa muito em se antecipar sobre o que vai acontecer, né? A gente tem as temáticas e tudo mais. E entender sobre inteligência artificial, entender sobre tecnologia, a gente entendeu que é entender sobre o humano, sobre o comportamento humano, como tudo isso também vai se relacionar. Porque na ponta dos nossos usuários de sistemas que a gente desenvolve para a gestão dos negócios, existe uma pessoa, né? Existe uma pessoa que vai precisar dessas informações. E aí, o que a gente está trabalhando, né, fortemente na Chianca, nos nossos produtos, é que essa IA interaja com esse humano, né? Que ela seja sugestiva na tomada de decisão, né, na compilação dos dados, para que o humano não perca tempo total com o operacional, é algo que a gente já vem falando muito, né, das pessoas serem estratégicas, de olhar realmente a gestão, de entender como gerenciar melhor o meu estoque através de dados, qual produto mais me gera lucro, qual produto eu vendo mais, ter essas informações de forma muito clara para que você consiga aí ter competitividade, né, no mercado, e a IA vai estar trabalhando ali junto do sistema. É meio que uma coisa só, né? Vai ser um solo só, trabalhando junto com os sistemas, com a interação entre os módulos e sendo muito sugestiva. Então, assim, o trabalho vai ser muito mais rápido, né? O processamento das informações, como o Marcelo citou, ela está muito gigante, né? Inclusive, até está tendo problemas de gerar energia, né? É uma questão, um ponto que você pode falar sobre essa questão, porque tudo tem consequência. É uma grande onda que vai gerando outras ondas e vão sendo afetados vários mercados. Mas trazendo para os sistemas, né? Para a Chianca, facilitar ainda mais a gestão, tornar realmente o dono do negócio gestor, para que ele se sente realmente nessa cadeira e consiga aí tomar decisão. Então, a IA que a gente está colocando dentro, né, do nosso sistema, fazendo isso em conjunto, ela vai ser sugestiva na gestão. Então, se você vai fazer compra fornecedor, ele vai lhe dizer qual é a melhor compra assertiva para você, a forma de pagamento, a negociação. Então, assim, veja o quanto ela vai ser. Eu estava imaginando essa semana que hoje a IA é o meu braço direito, né? Nas informações, na parte consultiva, como o Marcelo falou da mentoria, porque realmente é uma ferramenta que a gente precisa usar, né? E aí, trazendo muito para esse lado humano, social, a gente vive algumas epidemias, né? A gente consegue enxergar que saiu até em um evento de tecnologia recente, fora do Brasil, eles citaram muito que vai acontecer, já existe a epidemia da solidão, que as pessoas estão muito sozinhas, né? E aí tem vários aspectos também de geração Z, né? De uma mudança muito grande da percepção de mundo de cada um, né? Das pessoas, das gerações. E eu queria que você introduzisse, né? E falasse também sobre esse aspecto, sei que você estuda muito sobre isso, desse lado humano, assim, como você vê essa relação, essa evolução de mundo, porque a tecnologia vai avançando, mas a gente como humano também vai mudando os comportamentos, a forma que a gente compra, né? Como vocês citaram, o ChatGPT tá dando os links pra gente comprar, então assim, olha como isso tá nos induzindo a nem tomar decisão, a decidir, né? Então, alguns aspectos cognitivos que nós temos hoje serão alterados. Sim, correto. A gente não pode esquecer que somos animais sociais, né? Que a gente precisa de interação. E na pandemia a gente viu muito bem isso. Uma coisa que eu estava lendo a respeito é que se as pessoas continuarem usando o ChatGPT sem moderação,
A gente já sofreu um pequeno baque com redes sociais, né? Essa geração é a primeira que o QI está abaixo da geração anterior. E isso é preocupante. Hoje, falando sobre QI, semana passada foi lançada uma versão do ChatGPT, um modelo, uma versão, um cérebro do ChatGPT, que o QI é altíssimo. Altíssimo. Agora imagina um ChatGPT que tem um QI acima do humano que está utilizando, como ele não pode manipular esse humano através do conhecimento que ele possui. E eu estava lendo a respeito e antigamente a pessoa tinha demência, uma pessoa comum, aos 85 anos. É isso. A tendência é que essa idade diminua. Porque o cérebro, a gente pode falar que é um músculo, né? Você precisa praticar. E a gente vive numa geração que tudo tem que ser muito rápido. Olha a educação física de novo, minha amiga. Mas é tudo sincronizado, é tudo entrosado. As pessoas hoje preferem ver um resumo de um livro do que ler o livro. Mas esquece dos aspectos cognitivos da leitura de um livro. Uhum. As pessoas preferem o remoto do que o presencial. E esquece dos aspectos sociais do presencial. Uhum. Então, é importante, e um fator que você falou, hoje a IA está tendo raciocínio, ela consegue raciocinar. Ela não pega simplesmente as informações e lhe dá um dado. Uhum. Ela consegue pegar essa informação, processar e lhe dar uma informação ainda melhor ainda. Isso. E é apenas o começo. E falando sobre a questão energética que a gente comentou, eu estava lendo uma pesquisa, um estudo que saiu, que as cidades em que os data centers estão chegando, está tendo colapso de energia nessa cidade. Aí, mudando um pouco de assunto, eu estava lendo sobre a história da energia e falam muito sobre energia nuclear e tal, que antigamente tinha muita legislação para energia nuclear. O que é que vai acontecer? Eu estou supondo, tá? Uhum. Eles vão ter que mudar a legislação para energia nuclear, que é uma energia que é capaz de suprir essa necessidade, que a gente já vai gerar outro tipo de problema, possível tipo de problema. Então, é um efeito que a gente imagina tanto social quanto ambiental. O ChatGPT, vou falar ChatGPT, mas eu estou falando sobre inteligência artificial. É algo que consome muito processamento de dados, por isso que hoje se tornou evidente que a gente conseguiu o hardware, conseguiu chegar na necessidade para suprir a demanda da inteligência artificial. E vai chegar um ponto que a energia tem que suprir também. Só 54%, desculpa te interromper, só 54% está utilizando. E um dia desse eu estava usando o ChatGPT para fazer uns testes, não consegui usar. Não pode gerar imagem nesse momento. Isso é o quê? Falta de processamento. Isso. Para melhorar o processamento, precisa de hardware para melhorar o hardware. Hardware é a parte física, o que você vê, o computador em si. E para ter o hardware, você precisa de energia. E a gente não vai ter energia. E principalmente nessa... E olha que interessante, essa falta de energia vai gerar problema ambiental, o problema ambiental vai gerar falta de energia. Então, a gente está trazendo complicado. Um ciclo absurdo que a gente não sabe como é que vai resolver ainda. Você trouxe aí vários problemas que eu achei muito interessante, principalmente o do cérebro humano, a parte ambiental, a parte de energia, que são coisas que a gente deve trazer também para a discussão, mas eu queria também não só da parte ruim, mas claro, fica à vontade, Marcelo, mas também no comércio, nos serviços, nos negócios em si. Como é que você vê esse impacto? O que é que você imagina isso para os negócios, para o empreendedorismo? Pensa assim, na Revolução Industrial, todo mundo pensou que ia perder o emprego, correto? Isso. E não aconteceu. Tiveram outras revoluções, aí veio a internet. Todo mundo estava preocupado que o varejo ia acabar. Isso. Eu fui ver uma pesquisa desse ano e a gente bateu o recorde do varejo. Então, a gente gera muito medo pela mudança. Lembra quando mudou de 99 para 2000? Eu era adolescente. O bug do milênio. Eu fiquei na frente do computador e agora? Será que vai dar? Não aconteceu nada. Então, o que acontece? Deixa eu fazer só uma observação. Eu estava ontem numa reunião de um evento, conversando com os amigos, e ele, Marcelo, eu quero colocar inteligência artificial em todo o meu negócio. Isso já serve para o empresário. O que é que você precisa fazer? Primeiro, mapear os processos da sua empresa. O que é que sua empresa tem? E a gente precisa saber qual desses trabalhos são repetitivos. Ele chegou para mim e falou, Marcelo, eu quero mudar meu onboarding. Eu perco muito tempo trazendo meu cliente, apresentando a empresa, apresentando os advogados. Eu fiz, escuta. Inteligência artificial veio para lhe ajudar, não para substituir 100% da sua empresa. Se você tira seu diferencial competitivo, que é olhar no olho do seu cliente, o que é que o cliente vai querer? Vai para o preço. Você pode perder esse cliente por simplesmente deixar de receber, acolher esse cliente no começo da jornada dele com você. O que é que você pode fazer? Acolha e deixe muito claro que a empresa toda representa você. O que é que eu quero dizer com isso?
A inteligência artificial não veio para substituir tudo. Uhum. No comércio, com um problema real que acontece. Eu faço um trabalho com o Sebrae, lá com Daniele Raposo, trabalhou comigo na prefeitura também, um profissional excelente. E quando eu prestava consultoria, tanto para startup quanto para empresa tradicional, qual o maior problema? Vendas. Uhum. Como é que a IA pode ajudar? Que também pode ser uma faca de 2 gumes, né? Uhum. Pode criar uma força de venda utilizando inteligência artificial, seja através de chatbot, e-mail customizado, ou qualquer coisa que a IA possa fazer para substituir isso. Mas o que acontece? Eu estava lendo a reportagem ontem, o brasileiro recebe inúmeras ligações todos os dias, de número que se atende e desliga, gerando estresse, etc. Tem que ter cuidado também com essa abordagem. Uhum. Porque as pessoas são animais sociais e estão cansadas de certos tipos de abordagem. Você tem que entender seu cliente. Antigamente o marketing era assim, tem que ter um persona. Tal, beleza. Hoje em dia você tem que ter o persona, você tem que ter um ambiente, você tem que entender o local que ele mora e as circunstâncias que ele está passando. E a circunstância de você ser apurrinhado todo dia por um telefone e um celular muda o comportamento do cliente perante algo. Uhum. Então a inteligência artificial tem que ser muito bem elaborada para fazer esse tipo de abordagem. O que é que eu recomendo para os empresários? O que é que toma muito o seu tempo? Vou dar meu caso. Eu passei um tempo dando bastante consultoria e toda final de consultoria você tem que emitir um relatório para o cliente. Claro. Cada reunião é um cliente. Cada reunião um relatório, etc. Eu demorava 1 semana para fazer um relatório. Hoje eu faço em 15 minutos. Uhum. O ChatGPT você consegue, alimentando com o tempo como é que foi a reunião, ele dá um resumo completo. Tem um projeto que um amigo meu que comentou que está fazendo que é excelente. O médico precisa preencher um determinado sistema, mas o paciente está aqui, ele tem que preencher o sistema, ele não consegue porque o paciente sai, já entra outro. Aí fica uma pataca de papel aqui. Isso acontece com todas as empresas, todos os negócios. Claro. Hoje você consegue gravar essa conversa com o paciente e a inteligência artificial consegue preencher sozinho isso para a pessoa. Muito isso bom. Muito bom. Fora que é fidedigno, né? Às vezes você deixa para preencher, depois esquece um dado, etc. Isso. Então a pessoa tem que lembrar que a inteligência artificial vai substituir aquilo que é maçante, que é chato, e substituir demorado. as pessoas que não sabem usar a inteligência artificial ou que vai achar que é algo ruim ou que é algo que é passageiro, né? É algo que realmente não é passageiro. Não é passageiro. Não é como foi o metaverso. O metaverso foi uma aventura cara para muitas empresas, mas o IA a gente está criando... O que acontece? Por que o smartphone veio para ficar? Porque a gente criou uma dependência. Uhum. E com a IA a gente está criando uma dependência. Uma dependência perigosa, que é bom sempre salientar isso, mas não tem como voltar. Eu gosto muito da premissa de que a gente precisa colocar também a confiança nessa mudança em pessoas que tenham credibilidade, né, no mercado. Porque quando acontece uma nova onda, uma novidade, tecnologia, aparecem muitos gurus, muita coisa prometendo fundos imundos. E a gente precisa se atentar onde a gente está colocando esse passo, né? Então, a importância das pessoas entenderem inteligência artificial de fontes realmente confiáveis, né? Pessoas que já tenham história, pessoas que possuem credibilidade, né? Tenho certeza que empresas responsáveis, né? Como a Chianca, como a empresa de Terezinha, são pessoas que nós traremos a tecnologia para melhorar, né? De forma muito responsável e que melhore para o cliente, né? Então, entender também essa confiabilidade é um pilar muito importante, porque vão surgir, já acontece muito oba-oba, muito aventureiro, contador de qualquer... Vai abrir muito conhecimento e as pessoas vão achar que vai virar um contador do dia para a noite, de qualquer jeito, né? Então, isso é muito importante também a gente endossar. Você viu que eu fico com medo de cortar ela, né? Não vou fazer isso, senão eu vou dormir no sofá. Não vou fazer isso. Mas sabe uma coisa interessante que está acontecendo? Eu trabalhei um bom tempo como gestor de projeto de tecnologia. E quando surge uma nova tecnologia, hoje em dia você consegue desenvolver um sistema, não vou dizer um sistema, um protótipo de algo de maneira muito fácil. E para uma pessoa criar um protótipo e vender para outras pessoas, você não tem como controlar isso. Quando você tem uma empresa de software que sabe o que está fazendo, tem quantos anos a Chianca tem? 21. 21 anos. Tem todo um processo. Isso. Você testa, valida, homologa, passa tempo testando. Se der problema, tem uma equipe para dar suporte. E a gente, só te interrompendo, desculpa, mas a gente consegue ter o olhar 360, né? Do negócio, do empreendedor, da parte fiscal, das obrigatoriedades. Sim. Então, assim, é algo muito maior, muito complexo, né? A gente entrega uma gestão de alta complexidade, né? A interação da nota fiscal, da emissão, do estoque, a importância do NCM, todos os quesitos inimagináveis de uma gestão, a gente consegue trazer essa segurança, né? Então, a importância disso e o compromisso
muito com isso. A gente está com o tempo já corrido, a gente está se encaminhando para o final. Deixa eu só fazer uma pergunta para Terezinha. Terezinha. Ainda bem que não é para mim. Toma, Terezinha. Case real. União Contador, empresa de tecnologia. Quando a empresa de tecnologia ou quando um software comete um erro na parte fiscal da empresa, quando é que o empreendedor vai saber disso? Quando é que ele vai sofrer no bolso o fato dele ter contratado um sistema sem validação, sem homologação? Você tem alguma experiência que possa falar? Sim, claro. Inclusive, recentemente. É muito no momento da auditoria, né? Antigamente, a gente esperava o fiscal vir, né? O Estado aqui da Paraíba, ele adquiriu um sistema onde ele já filtra essas informações e aí já envia notificação. E você tem um prazo para resolver. Então, eu acho que essa preocupação, ela é muito válida, sabe, Marcela? Eu acho que não só o profissional de contabilidade, ele deve ser respeitado, ele deve, sim, saber um pouco da história antes de contratar, mas também saber se o sistema é validado. Quando a gente teve essa mudança, e eu participei dessa mudança do papel, né, do físico para online, que foi a mudança da nota fiscal eletrônica, todas as vezes que um cliente me procurava e dizia, e agora o sistema? Eu dizia, vá ao Estado saber se esse sistema está validado no Estado. Porque se o Estado não valida a Chianca, ela não tem capacidade para atender você. Então, acho que a gente também, antes de aceitar ou procurar um profissional, tanto da contabilidade como do sistema, eu acredito, e como consultor também, eu acredito que a gente tem que procurar referências. E a maior referência de um sistema é saber se ele está validado, se ele está autorizado. Então, eu já sofri muito, inclusive recentemente, sofri isso, né? E a gente falando sobre é extremamente importante, em Pernambuco, os alvarás de Pernambuco, eles são cobrados por semestre. Então, a cada seis meses, você paga uma taxa. Antes, a gente não sabia. E nem tinha como. Hoje, a Prefeitura de Jaboatão, ela adquiriu um sistema em IA que ele informa ao CPF do dono da empresa que vai vencer aquela guia e manda a guia para ele, né? Então, hoje a gente vê essa evolução gigante, né? Eu acredito muito no valor da tecnologia, Marcelo, também para isso, sabe? Também para trazer uma solução mais próxima, não esperar 5 anos, não esperar 3 anos, não ter multas absurdas, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela também é muito favorável quando ela antecipa, né? Porque é muito triste você mudar de contabilidade porque sofreu uma multa há 5 anos atrás e só soube hoje, né? Então, eu acredito que essa parte dos sistemas, elas também são muito importantes. Mas ela está querendo puxar a nossa orelha já há um tempo, porque a gente está ultrapassando o tempo, né? Então, ficou muito bom esse papo. Tenho certeza que as pessoas que estão aí assistindo até agora vão compartilhar com mais pessoas. Mas eu quero que você deixe uma sugestão final para as empresas, para os empreendedores que ainda veem a IA como algo distante, como elas podem começar, que você possa dar aí um início da trilha. Se ela não tivesse tão séria, eu ia dizer também para você deixar uma indicação de vinho, sabe? Que eu acho que é maravilhoso, né? Mas ela estava muito séria, vamos para... Você pode indicar um livro também. Deixar um livro, uma indicação de livro e série. Não necessariamente sobre inteligência artificial, né? Mas eu quero deixar um livro também. É sua fala final, viu? É minha fala final. Intimado. Para o empreendedor que quer iniciar essa jornada de inteligência artificial, o que é que eu recomendo? Faça com que o seu funcionário, o seu colaborador, utilize a IA para se capacitar. Ótimo. Para ser um funcionário melhor. Maravilhoso. E eu entendo que o empreendedor hoje em dia, principalmente no Brasil, passa o dia apagando incêndio. É verdade. E eu venho trabalhando com consultoria, com trabalho. Às vezes, você pegar um trabalho de inteligência artificial, que é um trabalho de inovação, uma gestão de inovação, você colocar na mão do dono, que já tem tanta atribuição, não vai dar certo. O que é que eu recomendo? Pegue o funcionário que você faz. Esse cara aqui conhece toda a regra do negócio, conhece meus processos, sabe onde é que eu posso atuar, e coloque ele para ser o gestor de inteligência artificial dentro da empresa dele. Ele vai se sentir motivado, vai se sentir outra pessoa e vai fazer um trabalho que vai realmente resolver o problema. Porque se for esperar o dono da empresa, que é o que conhece toda... fazer um trabalho que ele já está sobrecarregado, é muito difícil. Isso. E não tenha medo da inteligência artificial. Use. Seja igual minha mãe. Use o WhatsApp, use o Instagram, use o Facebook, use o ChatGPT. Agora, sobre recomendação de livro. Livro sempre fez parte da minha vida, né? Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu li Stephen King, A Espera do Milagre. Ele começou a paquerar comigo falando sobre livro. Falando sobre livro, lógico. Uma pessoa inteligente conquista outra através da inteligência, com né? Certeza, com certeza.
certeza. Aí eu lembro quando eu era pequeno, li O Mundo de Sofia, Milan Kundera. Aí nessa época de pandemia, eu tinha um familiar que morava na rua. Eu não conseguia entender porque ele morava na rua. Dava dinheiro, ele gastava dinheiro. Aí eu conheci um livro chamado Utopia para Realistas, do Rutger Bregman, que é um suíço. Ele explica, em palavras simples, por que a pessoa está na rua, por que ela mora na rua. Porque uma pessoa que usa Bolsa Família, ela precisa do Bolsa Família. Por quê? Quando a pessoa está com algum problema de dinheiro, se é qualquer outra coisa, ela não consegue executar outras áreas da vida. E me deu mais empatia para a pessoa que está no meio da rua, etc. Eu falei que eu falava demais, Terezinha. Obrigada pela sua participação no nosso Tá me podcast. cortando, Terezinha. Eu tô vendo, A gente mas tá eu adorei. encerrando esse episódio. Realmente ficou muito bom. Acho que a gente Mas conseguiu. deixa eu indicar um livro falar. também. Indique, É verdade, mulher, o Terezinha. livro. Você tem 2 segundos para indicar. Você é indicada, eu posso puxar sua A orelha. Próxima Onda. A Próxima Onda. É um livro interessante de Mustafa. Eu acho que é Sullivan, não sei, não lembro o segundo nome. É isso mesmo. Né? E acho que é interessante para quem está querendo enveredar por essa hora. Gastei os 2 segundos. Pronto, gastou. Gente, obrigada. muito obrigada por ouvir a gente até agora. Compartilhe esse episódio com mais pessoas para que a gente possa falar ainda mais sobre inteligência artificial, desmistificar, né, algumas coisas que a gente falou aqui. E acompanha também os próximos episódios do podcast Bora Rampar. E elas contam e bora rampar e... Elas contam.